Na hora de montar o jardim, alguns erros são mais comuns do que parecem e podem afetar tanto a estética quanto a saúde das plantas. Algumas espécies não devem ser plantadas juntas, seja porque competem por espaço, água ou luz, seja porque têm necessidades muito diferentes. Sem planejamento, erros comuns podem comprometer o crescimento, a estética e até a durabilidade de um espaço verde. Erros constantes é a adaptação da planta. Por exemplo, pegar uma planta que está em ambiente interno e colocar direto para o sol. Claro que no nosso caso, por exemplo, a gente já orienta, pede onde é que a pessoa coloca, vai querer plantar essa vegetação e aí a gente explica, não, ela é interna. Ou então pegar alguma planta do pátio que está exposta ao sol e passar para dentro de casa. Até a gente tem algumas, por exemplo, jabuticabeiras que a gente adapta com o tempo, ela vai se adaptando, ela é uma árvore de chão externa, mas que pode também ficar interna, mas ela tem que passar por esse processo de adaptação. Então, o mais comum, acredito que seja esse. Claro, alturas de plantas, por exemplo, tem que ter uma noção de que altura que ela vai ficar uma da outra, coloca duas plantas junto. A que cresce mais rápido, que fica superior, tem que ser atrás da menor, né? Então são pequenos detalhes, mas que às vezes as pessoas leigas não entendem, né? E plantam e aí não dá certo. Retomando a jabuticabeira. A jabuticabeira ela gosta de bastante umidade. Então, mesmo que ela estiver plantada num lugar ou, por exemplo, plantada num vaso mesmo que pegue sol, ambiente externo, e você planta alguma vegetação, a suculenta. Suculenta não gosta de muita água. Então, a jabuticabeira precisa e a suculenta não. Uma das duas vai sofrer. O jardim também precisa conversar com a casa. Cores, tamanho do imóvel e estilo arquitetônico influenciam diretamente na escolha das plantas e na composição do espaço. Escolher apenas pela beleza não é o recomendado. Num espaço que é menor, por exemplo, a casa ser um pouco mais baixa, não ter tanta altura, né? Ali o menos é mais. Né? Então a gente tem que escolher bem, ali sim tem que escolher muito bem as plantas, porque vão ser poucas plantas, mas que tem que destacar, conversar com a casa. E em espaços maiores, alturas, casas mais altas, então é bem tranquilo de você colocar, por exemplo, palmeiras maiores, falando do tropical, palmeiras, do europeu, então o cipreste italiano, que ele chega a ter 15, 20 metros de altura, então comporta isso, né? Até para dar uma quebrada num paredão da casa, fica bem legal. Elas acham que a planta, por exemplo, vai ficar enorme, vai ficar vistosa, bonita. De acordo com o plantio, com a planta também e o espaço, ela até fica nesse porte, mas vou usar uma planta que é a orelha de elefante. Se você plantar ela a pleno sol, ela sobrevive, mas ela não se desenvolve, não dá aquela cor de um verde um pouco mais escuro, ela fica mais em tom de amarelado e não se desenvolve muito bem. Agora, num maciço, com mais vegetações, uma meio que faz sombra para outra, que esse é o estilo tropical, né? Mais livre, mais leve e volumoso, então ela se adapta bem, né? Então ela fica com as folhas maiores, ela se desenvolve, por exemplo, coloca Strelitzia augusta junto, algumas palmeiras mais altas, então ela se adapta melhor. Outro erro frequente é não considerar o porte das plantas. Espécies grandes em espaços pequenos podem causar problemas estruturais e visuais com o passar do tempo. Estoura muros, né? Perto de piscina, dá infiltração, estoura canos, então tem que cuidar bastante, principalmente palmeiras, né? Muito perto de muro não funciona muito bem, com o tempo vai dar problema. Até para remoção não tem como, porque você vai ter que destruir o muro para conseguir remover ela. Ou então simplesmente cortar ela e aí fica aquele toco, a raiz dela, né, no chão, não tem o que fazer. Para evitar esses erros, a principal orientação é planejar antes de plantar.
Conhecer o espaço, respeitar as características das espécies e contar com orientação profissional faz toda a diferença no resultado final. Tem que pesquisar muito, tem que olhar. Hoje em dia, com essa coisa da internet, né, a gente tem muitos exemplos que você pode olhar. O próprio Instagram tem paisagistas, tem floriculturas, né? E aí você pode ter essa visão da sua casa em cima de um jardim já meio formado, né? Porque, claro, você vai plantar, por mais que as plantas sejam grandes, elas precisam dessa fase de adaptação. Então, ela sofre um pouquinho amarela, alguma folha, mas dá para ter uma visão olhando, comparando, chegando nos espaços, olhando a planta aqui, imaginando ela lá no seu espaço, dá para ter uma noção bem boa. Tem que pesquisar bastante. Muito obrigada, Rosane. Tivemos aulas, né, com você durante esses dias aqui. A gente aprendeu bastante.